Porque quem é povo de Deus é guiado pelo Senhor. Deus é aquele que cuida dos seus. Deus é aquele que não tira os seus olhos de nós. Por mais que passemos por desertos, por dificuldades, por tribulações, tenho certeza que o Deus de Israel, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que levantou Moisés, o Deus que levantou tantos servos dele para provar que quando ele escolhe, ele se responsabiliza. Esse mesmo Deus está aqui através do seu Espírito Santo. E o nosso coração se alegra porque ele está adiante desta igreja. Amém? Nós acharam Êxodo capítulo 13, verso 21, que diz assim: e o Senhor ia adiante deles. Olha o Senhor e diz: o Senhor vai adiante de ti. Vivia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Verso 22: nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Coisa maravilhosa é andar com Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa é estar com esse Deus no comando da situação, sendo nosso guia, nos guiando em qualquer passo que nós demos. E aqui, essa palavra do Senhor, ela, sempre que eu leio, eu me alegro. Porque o povo de Deus sempre foi um povo perseguido, né? Desde o início de tudo, ele sempre foi um povo perseguido, um povo que incomodava. Muitos tentavam aprisionar o povo. Muitos se levantavam para calar a boca do povo. Muitos se levantavam para colocar tranqueiras para que o povo não passasse. Porque o povo de Deus faz toda a diferença. Neste livro do Êxodo, nós vemos, se formos olhar o livro, é o livro que tem mais milagre no Velho Testamento, perdão. Se você for ver, cita mais milagres que não se explicam, que até hoje a ciência tenta explicar. Com a Bíblia de um lado, procurando explicar os fenômenos que aconteceram aqui. Mas quem anda com Deus só vê milagres. Esses 2 versículos que eu li fala de um momento em que o povo estava regozijando de alegria. O povo ele ficou cativo, amados, 400 anos no Egito, preso. E eles estavam ali clamando por um libertador. Estavam orando e pedindo que Deus os tirasse daquela situação. Eu dou uma parada aqui, porque o Espírito Santo manda te dizer que essa situação que você está não vai permanecer. Porque você é povo de Deus, você tem um dono. E aquele povo tinha um dono. E passou muito tempo ali pedindo ao Senhor que enviasse alguém para os libertar das garras de Faraó. Para nós que sabemos ser escravo, irmão, escravo não tem regalia, não é? O escravo ele é humilhado, o escravo come migalha, o escravo dorme em lugares terríveis porque ele é escravo, ele não tem regalia, ele não tem prioridade. E o povo estava ali. A história começa há muito tempo atrás. José já estava ali também no Egito, tinha sido levado cativo para o Egito. Todos nós conhecemos a história de José, que foi um jovem que era temente a Deus, mas aconteceram tantas coisas na vida de José. José teve um sonho, por causa desse sonho, seus irmãos se levantaram contra ele, venderam ele como escravo, depois ele foi parar no Egito. E ali, quanto mais José se destacava, mais o inimigo se levantava para tentar deter José. Mas chegou um momento em que Deus levanta José com honra. Foi falado aqui que há um tempo de humilhação, e aquele que se humilha diante de Deus, verdadeiramente Deus o exalta em tempo oportuno. E houve um momento em que a terra passou por um terrível momento de grande fome. E José manda buscar sua parentela para o Egito. E depois que chegaram no Egito, começaram a permanecer lá, e o povo começou a crescer. Começou a avançar numerosamente. E eles foram
chegado o tempo na tua vida da libertação. Ninguém vive cativo para sempre. Ninguém vive sobre as garras do inimigo para sempre. Há um momento em que Deus bate o martelo e diz: agora é a vez de quebrar o grilhão e a corrente que prende o meu povo, porque o meu povo me pertence. E de repente Moisés vai com toda a unção de Deus. Deus usa aquele homem tremendamente para falar com o faraó face a face. Faraó endurece o coração, não deixa o povo sair, e Deus começa a mover o seu braço. Eu quero dizer para você que o faraó que tenta prender sua vida, ele vai ter que se ver com Deus. Deus está com as mãos estendidas e vai começar a tocar, porque você tem um dom. E de repente Faraó endurece o coração. Sabe o que Deus fala no meu coração? Agora que o coração de pedra vai ser transformado no coração de que não há coração duro para Deus. Ah, mas é muito duro, pastora. Se preocupa não. O nosso Deus em anatomia é formado desde a criação. Ele faz transforma. Ele cura coração. E ele levanta Moisés. O homem resiste. Porque o inimigo, ele não desiste fácil, não. Ele é insistente e paciente. Mas chega um momento que, quando a mão de Deus, a destra fiel de Deus, Isaías 59, verso 1 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para não poder salvar. O povo estava clamando, e eu quero dizer para você: se você está clamando, o tempo está passando, você não está vendo saída, continue clamando, porque uma hora ou outra a porta vai se abrir. Olha só, 400 anos, não são 40 dias, não são 4 dias, 400 anos. Cativo! E o faraó ali segurando ali a sua mão pesada, e o povo sofrendo, e o povo gemendo. E diz a palavra do Senhor que Deus ouviu o clamor do povo. Deus está ouvindo. Às vezes eu fico em silêncio, não é? Quantas vezes eu orei ao Senhor, eu pedi: Deus, me tira dessa situação. Quantas vezes você colocou diante de Deus: Senhor, me tira dessa situação, e o silêncio paira no ar. Eu passei por uma enfermidade terrível em 2013. Eu tive leucemia em 2013. Eu quase morro em 2013. E Deus em silêncio. Deus não falava comigo. Deus não usava profeta. Deus não dizia que ia me curar. E eu olhava e dizia: meu Deus, fala alguma coisa. O rei Ezequias estava enfermo, ele chorou, ele orou, ele pediu. E lá vai Isaías com a resposta, mesmo negativa. Mas chegou. E em seguida, quando volta, Deus revoga a causa, porque Deus, ele fala e ele mesmo cumpre a sua palavra, ou revoga a sua palavra quando ele quer. Mas no meu caso não, Deus ficou em silêncio, como estava em silêncio com o povo. E o povo clamando, e nada, nenhum movimento. Eu acredito que existiam profetas ali. Eu acredito que existiam pessoas que tinham mais intimidade com Deus ali. E quando Moisés chega com aqueles sinais que Deus envia, aquelas pessoas começam a renovar as suas esperanças. E Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje Ele está renovando a tua esperança. Olha a igreja, está erguida. Foi a mão do Senhor que fez isso. Se Ele vai levantar mantenedores, vai levantar muito mais. Porque Ele começou essa obra. A obra nasceu no coração do Senhor. Nós vemos tantos lugares, eu tenho pregado em muitas igrejas por aí, e nós encontramos grandes catedrais, e as pessoas a cada dia mais divididas. Mas eu louvo a Deus quando encontramos congregações que começam unidas, perseverando, e Deus vai dando crescimento, vai dando sinais, porque o segredo é a unidade. Glória a Deus. É por isso que eu me sinto tão bem em lugares assim, já falei até com meu esposo. Eu prego em muitos lugares, tem lugares que você fica constrangida. O Espírito Santo testifica com você onde há divisão, onde a igreja não está totalmente ligada, reunida para adorar. Mas existem lugares que quando você entra, você sente o cheiro de Jesus. Você sente o
Sabe por quê? Porque mesmo passando por problemas e dificuldades, o adorador não deixa de adorar e de glorificar o Senhor. E foi assim na minha leucemia, o ano inteiro, pregando todos os dias, fraca, debilitada, e as agendas chegando, os pastores ligando, e eu dizia, Senhor, eu não tenho força mais. E Deus falava comigo e dizia, levanta e vai pregar a minha palavra, porque foi para isso que eu te escolhi. E eu ia, me levantava, pregava, ninguém sabia que eu estava doente. Nunca cheguei no altar para dizer, irmãos, orem por mim antes de eu pregar, porque eu estou com leucemia. Não. Porque o profeta, ele guarda a dor no bolso e vai cuidar da dor do seu irmão. E ali eu pregava, e as pessoas ainda se incomodavam, porque eu sorria muito. O sorriso muitas vezes para esconder a dor, né? Que eu estava sentindo. Quando chegava em casa, eu me lançava no chão, nos pés de papai, e buscava a face dele, o seu Espírito Santo, que está aqui, me levantava de novo. E no outro dia já estava eu pregando novamente, achando que era a minha última vez. Foi levado aqui, pode ser hoje o último culto, pode ser hoje o último dia, pode ser hoje a sua última pregação, pode ser hoje o seu último louvor. E nós temos que viver os dias de hoje como se fosse o último dia, porque Jesus está voltando. O nosso libertador maior que virá para nos resgatar deste mundo de uma vez por todas está preparado, só aguardando a ordem do Pai. Permaneça confiando, porque Deus está contigo. E lá vai Moisés e diz a história que Faraó endurece o coração, como todos nós já conhecemos muito bem essas passagens, e ele não permite que o povo vá. E Deus usando Moisés, e Deus trabalhando. Eu quero dizer para você que enquanto o teu opressor não te libertar, Deus não vai sossegar. Deus não vai parar enquanto Ele não tirar as patas de cima das tuas finanças, da tua vida sentimental, da tua vida familiar, da tua vida secular. Enquanto Ele estiver com as patas lá, Jeová vai estar em movimento, mas uma hora ou outra Ele vai ter que bater em retirada. Agora você precisa continuar clamando. E essa passagem que eu li é o momento que o povo está jubilando. Quando a última praga vem, mata todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. E eles começam a ficar atordoados. E Faraó, naquele desespero da perda do seu filho querido, ele libera o povo. E Moisés, com aquela grande multidão, crianças, jovens, velhos, animais, eles começam a andar em direção ao deserto. Sabe o que é que Deus ensina? Que no deserto sempre tem milagre. Ah, pastora, eu estou no deserto, eu também estou. A gente está no deserto, a terra é seca. Mas se Deus está conosco, tudo vai dar certo. Vou caminhar em direção ao deserto. Olha, é no deserto que Deus se apresenta para nós. É no deserto em que Deus nos capacita. É no deserto que Deus nos molda para sermos a cada dia mais parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Porque se não existisse deserto, ninguém orava. Se não existisse deserto, não seríamos as mulheres que somos hoje, os homens que somos hoje. Se não existisse prova, não buscávamos a face de Deus. É da nossa natureza humana mesmo, irmãos. Nós somos terríveis. Mas o deserto, quando um crente é levado no deserto, ele diz assim, pastor, eu estou no deserto. O Espírito Santo diz, é escolhida minha, escolhida. Cala, porque a minha glória vai aparecer no deserto. É a coluna de nuvem e a coluna de fogo vai aparecer lá, porque é escolhido. Ele deve pro deserto. Jesus foi pro deserto. O nosso Jesus foi pro deserto. Então saiba que este deserto é só um lugar onde os milagres vão acontecer com mais veemência. E o povo aqui vai jubilando, vai alegre. Louvado seja o nome do Senhor, na certeza de que Deus estava com eles. Moisés guiando o povo, a coluna de nuvem durante o dia, aplacando o calor, a coluna de fogo durante a noite, aquecendo daquele frio do deserto, que é terrível. E Deus guiando o povo em todo o momento. Bom é estar abrigado à sombra do Onipotente. Não existe lugar mais seguro do que debaixo das asas do Senhor. Quando estiver sofrendo, corra para o Papai do céu, se abrigue sob suas asas, sobre a sombra do Altíssimo, porque
porque lá é mais seguro. Mas a tendência muitas vezes de muitas pessoas é dizer, eu vou sair da igreja, eu não aguento mais. Quantas pessoas já me procuraram e disseram, pastora, eu vou desistir. Por quê, amado? Por quê, mãe? Porque eu estou no deserto, não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tenho estrutura. Não entendendo ele, que o deserto é lugar de milagre. Deus leva o povo pelo caminho mais longo, olha só. Eles caminharam pelo caminho mais longo, porque no caminho mais longo tem surpresa. Tem serpente? Tem. Tem bicho peçonhento? Tem. Mas água brota da rocha. Manda cair do céu. Raia da rabaxúria. Deus reveste sapato pra você. Raia da iorimiaia da rabaxúria. No deserto tem milagre. Mar vermelho tem que se abrir. Raia, ramanaiai da rabaxúria. E o mundo não entende isso, né? Por que esses crentes passam tanto pelo deserto só dando glória? Eu quero ver o crente sair do deserto e não sair capacitado para pelejar. Quando ele sai, pastor, sai cuspindo fogo. Você levanta, fica no joelho, sai fogo da canela dela, da boca dela. Passou pelo deserto. Passou, já foi ali na fornalha. Quando aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados naquela fornalha de fogo porque não quiseram se dobrar diante daquela estátua do rei, Nabucodonosor, né? Que queria ser adorado, ele queria a glória para ele. Chegou um momento que Deus fez ele comer capim para entender que a glória é só do Senhor. Aquela fornalha era imensa, irmãos. Era usada para queimar tijolos pesados. Era grande, tamanha a fornalha era, que quando os soldados foram lançar aqueles jovens lá dentro, eles morreram queimados só com as chamas que saíam de lá, porque ela foi acesa 7 vezes mais. Mas lá dentro da fornalha, mas por que, pastora? Deus não livrou eles da fornalha? Porque o quarto homem só aparece dentro da fornalha. Oh, glória! Porque o anjo só desce dentro da cova. E muitas vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor. No período da minha doença, foi o período em que mais Deus falou comigo. Deus me colocou a sós, os amigos se afastaram, quem eu achava que estava comigo, só da boca para fora, e eu olhava para um lado e para o outro, não tinha ninguém. Era eu e Jesus. É por isso que eu quero dizer para você, se você está com o Senhor, não tem. Você tem maioria. E com Ele é vitória certa. Após uma grande luta, há sempre uma grande vitória. E o povo está jubilando, sai a coluna de nuvem ali, a presença de Deus sobre o povo, protegendo, livrando, guardando. Essa é a diferença da igreja, da última hora, louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou um momento em que a fé do povo começou a se tornar. Porque para ter intimidade com o Senhor, nós temos que passar por vales e por desertos. Nós temos que enfrentar lutas terríveis. Se eu não tivesse passado pelas lutas que eu passei, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu já vi Deus curar muita gente. Eu já vi Deus repreender enfermidades que a medicina não tinha solução. Mas quando eu passei a ter na minha pele, no meu sangue, a enfermidade, o negócio foi estranho para mim. Porque quando você está passando por aquela situação, você não compreende o porquê. E você começa ali. A minha maior preocupação era se eu estava fazendo tudo certo, porque se o Senhor me chamasse, eu tinha que estar com as mãos cheias, preparadas. Senhor, eu quero mais tempo, me dá mais um dia, me dá mais um mês, porque eu fiz tão pouco para ti. Eu faço a tua obra há 18 anos, Senhor, e eu não fiz nada ainda para o Senhor. E eu temia chegar diante do trono, olha só, que impacto. E esse encontro todos nós vamos ter que ter com o Senhor. A gente vai ter que se confrontar com Deus mais lá pelos olhos. Ou se a morte nos levar, ou se o arrebatamento acontecer. Diante do trono dele, todos nós vamos ter que ter um encontro com ele. E as obras vão ser colocadas diante do Senhor. E o meu maior medo era esse. E eu ia dormir, acordava pela manhã, e Deus me deu mais um dia. E continuava ali buscando. E nesses momentos mais difíceis, Deus se apresentava para mim, dentro do meu quarto. Em nenhum momento ele dizia, eu vou te curar, os criaturas. Mas ele dizia, a minha graça te basta. Em nenhum momento ele dizia, eu vou enviar um profeta, eu vou repreender esse mal, eu vou te dar mais 15 anos de vida como dei a Ezequias.
Mas ele dizia: adora, louva, me busca mais, porque a minha graça é bastante. Glória a Deus. E eu chorava, e muitas vezes ficava fraca, mas o tempo do meu cativeiro chegou. Uma certa feita, quando eu não esperava Deus fazer mais nada, o Senhor usa uma serva dele e faz um milagre em cima do altar. Eu fui curada instantaneamente. E ali ela segurava nos meus pulsos, e Deus começou a usar. Eu fui arrebatada em espírito, eu não lembro mais de nada. Quem estava lá viu, depois me contou. Não sei quanto tempo passou, mas Deus, ele preparou tudo. A sala de cirurgia, o transplante de medula, ele começou a trabalhar. E ele me curou naquela noite. Na Iarabaxu. E quando eu volto, ela não sabia de nada, porque ninguém sabia de nada. Eu não tinha contado nada para ninguém. Só a minha família sabia. Porque eu não podia esconder da minha família, né? Mas na igreja, na obra, as pessoas que me cercavam nem sabiam. Só me viam mais magrinha. Fui muitas vezes para cultos aqui, pregar em Cabedelo. E as pessoas diziam: mas a senhora está tão magrinha. Eu falei: é porque eu jejum muito, oração, a gente tem que andar de joelho, sabe? E nunca transpareci que estava mal. Eu estava tão fraca, mas eu nunca transpareci que estava doente. Porque quando eu começava a pregar, a força que procede do Senhor me preenchia, me renovava de uma forma. E eu me sentia tão forte, tão imbatível ali, que eu me esquecia que estava com os dias contados, aos olhos da medicina. Pode dar Deus no seu cabelo, cabelão vai cortando. As pessoas têm o dom de tirar nosso cérebro, de nos matar antes do tempo, né? De nos sepultar antes do tempo. Mas eu olhava para Deus e sabe o que eu dizia para Ele, irmãos? Senhor, se o Senhor me curar, o seu nome vai ser glorificado. Mas se o Senhor não me curar, o seu nome também vai ser glorificado, porque eu vou ver a tua face. Esse sofrimento vai acabar e eu vou contemplar a tua face. Então tu serás glorificado da mesma maneira. Se a resposta for sim, ou se a resposta for não. Mas em nenhum momento ele disse sim ou não, ele só dizia: espere. Aquietar-se está feita só Deus, espere. E eu esperei nele. Espere nele. Mas aos meus olhos parece que não tem mais jeito. Essa é a causa mesmo que papai resolve. Mas é difícil, pastora. Tem que ser difícil mesmo, porque se não fosse, ele não seria chamado por Deus do impossível. É por isso que ele tem essa característica, ele só entra quando tudo parece perdido. Eclesiastes 7, 18, parte A diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A gente não entende como vai ser o final. Deus não nos garante que vamos entrar no campo de batalha e sairmos inteiros. Ele não nos diz como vamos sair, ele só nos manda entrar. Mas se ele vai estar conosco lá, ele vai. E a vitória será sempre. E o povo jubilando, e ali alegre, e cantando, e exaltando o nome do Senhor. E Moisés começa a adorar, e enaltecer. No capítulo 15, Moisés entoa um cântico de vitória a Deus. E o povo está jubilando. Mas eu quero dizer que sempre após uma grande vitória, Satanás ele não fica satisfeito, ele tenta minar a nossa fé. Saiba disso. Quando você receber uma vitória, você não deixe de clamar. E é que você tem que estar nos pés do Senhor, porque lá na frente o inimigo ele nunca vai ficar satisfeito em ver você sorrindo. E Deus me curou, para concluir o testemunho, para não ficar meio que confuso na cabecinha de vocês. E quando eu voltei, ela olhou para mim e disse assim: Deus tratou com teu sangue hoje. Vai fazer o exame amanhã, porque você não tem mais nada. Aleluia, aleluia. Eu recebi, Cris. Porque quando eu levantei dali, eu levantei fortalecida. E no outro dia eu fiz os exames e as taxas estavam todas normais. Há pouco tempo eu tive uma virose forte e tive que fazer exames. E fiz exames de novo, nem anemia deu. Esse Deus é tremendo ou não é? Então se aprove a Ele, me dá mais uma chance, aí é que eu vou adorar. Eu amo tanto esse Jesus, Ele é o ar que eu respiro. Se eu parar de servir, eu morro. Eu estava falando para o meu esposo, eu digo, o lugar onde eu me sinto mais feliz é quando o Senhor está me utilizando para falar da sua palavra. Porque essa palavra é tão
E é uma honra nós estarmos aqui pregando, sendo porta-voz de Deus. O porta-voz da presidência da República, ele vai lá representando ela e leva as mensagens dela na íntegra. Não pode faltar uma vírgula. Tem que falar tudo que ela mandar. E é honrado, chegou o porta-voz do fulano e tal. E nós somos arautos do rei. Porta-voz de Deus. E não é só porque nós pregamos aqui. Você é um porta-voz de Deus dentro da sua vida, do seu colégio, do seu trabalho. Deus te separou para falar o que Ele faz na tua vida. Amém. E o povo está jubilando, alegre na Faraó, e lutado enquanto ele está chorando. Lá vai Moisés com o povo, caminho longo. E quando o povo está caminhando, diz a palavra do Senhor, que Faraó se levanta com uma fúria muito grande, separa seu exército e seus cavaleiros e começa a ir no encalço do fogo para tentar deter o fogo. Mas sabe qual é a notícia boa que eu tenho para te dar? É que quando Deus abre a porta, ninguém fecha mais ela. Ninguém tem o poder de interferir aonde Deus coloca a mão. Ninguém tem o poder de intervir nas decisões do Criador. Quando Ele decide, está decidido, é prego batido e conta virada. Ninguém pode chegar e tocar e atravessar o caminho daqueles que Deus abriu uma porta e deu retorno. Chegar vai se queimar, ou morre afogado, ou se queima. E o povo caminhando, diz a palavra do Senhor que a coluna ia com o povo, a presença de Deus ia com o povo. Busque sempre essa presença, porque Deus é o único perito que chega na cena do crime antes do assassino. Quando Satanás prepara o laço, prepara ali a cova, Deus chega primeiro. Os peritos hoje chegam lá, o cadáver de fundo já está lá, só para empacotar, né? Para averiguar e ver o que foi que aconteceu, tirar ali as suas conclusões. Deus não. Satanás prepara lá atrás, Deus vai adiante dele, fecha a cova, corta o laço, despedaça a lança, queima os carros do fogo, porque Ele é Deus. Não existe outro além desse Deus. Não existirá e nunca existiu. Nem no passado, nem no presente e nem no porvir. E quando o povo estava jubilando, lá vem o exército no encalço do povo. Diz que a coluna de nuvem, muitas vezes durante o dia, ela confundia os cavaleiros de Faraó. Eu quero dizer que o inimigo, ele pode até tentar te alcançar, mas quem vai contigo é Jeová Jireh. E ele vê além do que o teu inimigo pode ver. E quando ele pensa, eu vou entrar agora, eu vou tocar nela, eu vou tocar na família, Jeová vai lá e confunde ele, porque você tem um dom. De repente chega um povo diante de um lugar onde existia um mar grande, imenso, conhecido como Mar Vermelho. E eles param ali porque foi para aquela direção que Deus guiou Moisés. Às vezes Deus nos manda ir por alguns caminhos. E quando chegamos lá, não vejo sem saída. A gente diz, mas Deus mandou vir para cá. E agora? Se preocupa não. Se for uma parede, Deus abre porta, despedaça a porta onde existe parede e onde não existe parede. Se for mar, Ele abre. Se for gigante, Ele derruba. Se for o monte de Jericó, cai por terra. Mas você tem que chegar onde Deus determinou que você chegaria. Que sentido teria Deus mandar Moisés tirar o povo do Egito para morrer diante do mar, ou afogado no mar? Que sentido teria Deus tirar você de lá do Egito, trazer você para a presença dele e você perecer? Que sentido teria? Que Deus seria esse que tiraria você do mundo para trazer você para a presença dele e você ser um perdedor? Não tem sentido. É mentira do diabo. Você vai vencer. Deus é contigo. Deus é fogo abrasador. Ele está no comando e você não vai perecer neste deserto. E o povo olha e diz, e agora, Moisés? E Moisés espera a ordem de Deus. O que eu acho lindo é que quando nós esperamos Deus falar, Ele nos dá a direção certa, certo? Não é? Às vezes a gente chega, imagina, chegou ali, não. O mar, a gente pegou o caminho errado, vamos voltar. O Faraó já vinha no encalço, Deus sabia disso. E Deus queria realizar um milagre para que o povo visse que quem tirou eles do Egito não foi o homem, mas foi o Todo-Poderoso. O milagre vai acontecer a qualquer momento na sua vida. Mas não se preocupa, não, irmão, leu aqui.
no barco e vem um vento veemente soprando para derrubar, para arrazoar com tudo. E se levanta Jesus, coloca as mãos para o alto, repreende o vento, repreende o mar, e o mar tem que se calar, tem que cessar, porque ele tem todo o poder no céu e também na terra. Mateus 28, 18. E de repente está lá o mar vermelho. Quando os filhos de Israel olham, eles começam a contemplar aquela poeira lá longe. E eles começam a observar. Espera aí, Moisés. Está vindo ali o exército de Faraó. Eles estão vindo no nosso encalço. E o povo começa a se desesperar. E o povo começa a gritar. E o povo corre. Moisés, e agora? E Moisés vai falar com quem tem a resposta. Quando você se vê acuado pelo inimigo, vai procurar respostas em Deus, viu? Dobra os joelhos, é uma conexão direta. Ó. Ligou, ele responde. Clamou, ele estende as mãos para operar. E Moisés ora. Quando Moisés começa a orar, o Deus que não é surdo, mas o Deus que tudo vê, ele responde para Moisés e diz: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Deus está dizendo para você: continue marchando. Continue prosseguindo, vá avante, porque a ordem que Deus te deu não é para parar agora, é para continuar, porque o milagre está prestes a acontecer. Você viu a multidão atrás, e ele disse: Deus mandou que nós marchemos. Para onde? Para onde? Ele mandou que a gente marche. Organiza o povo aí em fila e vamos marchar. E de repente, o Espírito de Deus toma Moisés e diz: agora levanta o teu cajado. E toca no cajado. Olha para a sua mão. Tem fogo na sua mão, Senhor. Tem poder na sua mão. Tem poder nos teus lábios. Deus te deu autoridade. É no nome de Jesus. E fazendo isso, tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, estenda a mão, repreende em nome de Jesus. Usa autoridade na tua casa. Aonde é, você sabe onde o inimigo está atuando, você sabe. Deus lhe mostra onde é que ele está querendo atuar. Quando ele começar a se andar, em nome de Jesus eu te repreendo. E ele bate em retirada, porque ele não fica aonde Jesus está. Enquanto Moisés toca nas águas, esse milagre que ficou marcado na história. E nós, pregadores e servos do Senhor, costumamos muito falar, porque é algo notório. Diz a palavra do Senhor que é o mar se divide em duas partes. Contempla o mar que está diante de você, se abrindo nesta noite para você passar. Contemple pela fé, porque a ordem imperativa de Deus foi: marcha, igreja. Marcha, porque está chegando o tempo de cantar. O mar se abre em duas partes, se levantam 2 muros de água e um caminho no meio do mar. Diz a palavra do Senhor que o povo se admira com o milagre, tamanha a alegria do povo que eles esquecem dos cavaleiros, eles começam a marchar, eles começam a prosseguir, e eles começam a ir adiante, e começam a passar os velhos, os jovens, as crianças, os homens, as mulheres, eles vão passando a pés enxutos pelo meio do mar. Que coisa linda, né? Sempre há uma vírgula, aonde o inimigo quer colocar um ponto final, Deus apaga e coloca uma vírgula e começa tudo de novo. Parecia o fim, parecia? Poderia ter sido o fim, não poderia? Mas como eu falei no começo, o Deus que te escolheu lá no passado, ainda no ventre da tua mãe, quando nem forma você tinha, e traçou um projeto da sua vida, Ele está no controle da situação. Ah, mas será que eu vou perecer? Não vai não, não vai perecer. Deus vai dar um jeito. Deus vai perito em resolver causa perdida. E de repente o povo passa. Quando o mais pequenininho, o menor, o mais fraquinho, vai passando, o mar continua aberto, até o menor atravessar. Quer dizer que o mar não vai se fechar enquanto você não atravessar. Mas eu sou tão pequenininha, eu sou tão fraquinha, gente, eu também sou. O grande é Ele, o forte é Ele, se você não seríamos nada, não teríamos nada. Deus permaneceu com o mar aberto até o menor crente passar. Talvez o mais insignificante no meio daqueles outros. Talvez o de menos importância. Deus está dizendo que Ele te resgatou do Egito para você conseguir completar a caminhada. Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Foi
está na tua retaguarda. Eu creio. E ele está vendo o que o inimigo está preparando. Quando o Faraó fica numa distância em cima de uma pedra e ordena que os cavaleiros avancem e destruam tudo, lá vem os cavaleiros de Faraó pelo mesmo caminho que o povo passou. Quer dizer que o caminho que você vai passar, seu inimigo não vai colocar os pés de jeito nenhum. É para você passar, e se ele se atrever a passar, ele vai ser fulminado. Quando chegam lá, que começam a atravessar o mar, a ordem de Deus, o mar se fecha, engole todos aqueles cavalos e cavaleiros de Faraó. E em fração de segundos, o inimigo pereceu. O teu inimigo não é nada diante do teu Deus. Seja ele espiritual, seja ele de uma forma física, ou em algum problema que aflige a tua mente, o teu coração, ele não é nada diante do Todo-Poderoso. E quando o mar se fecha, o povo começa a dançar. Miriam pega logo, começa a cantar, dizendo que só o Senhor é Deus. Igreja Batista em Camboinha, Israel de Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Escolhidos, ataviados para o grande encontro mais uma vez nesta noite, esperando o grande toque da marcha nupcial, morena do Senhor, amada do Pai. Deus é contigo. E você vai dizer, só o Senhor é Deus, porque só quem pode fazer esse milagre é o Senhor. Ele não vai dar mérito a ninguém, é Ele que vai ser glorificado nessa situação. E Faraó viu que com aquele povo ninguém podia. Ele volta triste, perdeu seu exército, perdeu seu filho, perdeu os escravos que ele subjugava todos os dias, perdeu tudo. Porque você está na palma da mão de Deus. Amém. E o povo canta vitória e a história é tão longa que daria uma vigília. Depois você leia o livro do Êxodo e você vai começar a contemplar uma fase tremenda na vida daquele povo. O povo começou a ver o operar de Deus de uma forma única. E eles começaram a ser moldados e a entender que a nossa dependência total deve ser do Senhor. Amém. Dependa do Senhor, só dele. Quando a situação apertar, quando a dificuldade levantar, confie e passe a depender só do Senhor. Porque Ele vai fazer milagres na tua vida. O problema é na tua vida financeira? Não preocupa não. Ele vai trazer maná na tua porta, não vai deixar você passar nesse lugar. Se o problema é veste, assim como aquele povo andou no deserto, sua veste não se gastou, o calçado não se gastou, não ficou pequeno nos pés, o povo ia crescendo as crianças e junto com eles as roupas continuavam novas, os sapatos nos seus pés, milagre. Crente da última hora vive milagre. Eu já passei por muitas experiências em que o Senhor mostrou para mim que quando nós confiamos nele, o milagre acontece. E o povo foi caminhando. E para encerrar, lê o versículo forte. Quando eu li aqui o verso 22, que nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem e a coluna de fogo de noite, Deus. No capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14, verso 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo, na hora do desespero, não temais, estais quietos, viu? E veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, está entendendo? Nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos fará. Está tudo resolvido. É causa na justiça? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É problema financeiro? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É uma providência que você precisa? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É de um renovo espiritual? É a esperança que você precisa? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então nos alegremos por 12 meses de congregação. E Deus ainda vai fazer muitas coisas neste lugar. As redes já estão sendo lançadas e os peixes já estão a caminho, viu? Deus vai fazer com que a obra seja próspera, abençoada, porque foi Ele quem começou. O povo de Deus, aonde está, ele cresce exacerbadamente. Onde o povo de Deus está, cresce
igreja, especificamente para essa igreja, ele jamais se apartará do seu povo. Será coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Sobre a vida de vocês em